Boa noite, pessoal. Tudo bem? Guardar um pouquinho, esperar o pessoal entrar. A gente tá na nossa 7ª noite, porém a 6ª chave, porque a gente teve que repetir, né? A live 3 do Poder Pessoal, por conta da internet que tava ruim. Então a gente tá na chave 6. E essa chave a gente vai falar sobre o tempo. Bora começar então? A chave de hoje fala o seguinte: o que é mais importante nunca pode ficar à mercê do que é menos importante. Por isso, gerencie as suas prioridades e os resultados, não o tempo e as atividades. Então, é o seguinte, hoje, vamos fazer primeiro, né, pessoal, aquela atividade de generosidade. Vamos semear para que a gente possa colher. A gente não semeia pensando em colher, mas toda vez que a gente semeia, a gente colhe com toda certeza. Então, vamos fazer a nossa atividade de generosidade. Clica no aviãozinho, envia essa live para mais pessoas. Tudo bem? Samela, tudo bem? Eu vou clicar no aviãozinho aqui, que eu também vou fazer o ato de generosidade de enviar a live para mais pessoas. Pessoas que estão precisando desse conteúdo. Acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Bom, enviei aqui para o pessoal. Vamos lá, e hoje eu preciso que vocês pensem sobre o dia de hoje de vocês. Então, eu quero trazer aqui para vocês a reflexão, né? Para que vocês pensem com a mentalidade filosófica que a gente falou ontem e que vocês reflitam sobre o que vocês fizeram ao longo do dia, né? Quais foram as suas atividades do dia de hoje, né? O que você fez nesse dia? Eu gostaria que você refletisse, desde o momento que você acordou até agora, que são 10 para as 9 da noite. Provavelmente devem ter se passado mais de 8 horas do período que você acordou até agora. E o que você fez nesse período? E aí, eu gostaria que você usasse a mentalidade filosófica e se perguntasse por que você fez o que você fez hoje. Quais são as razões de você ter feito essas atividades que você fez hoje? E quais resultados você obteve com o que você fez hoje? Você finalizou o dia com quais resultados?
Que resultados você obteve nessas 8 horas? Ou mais, né? Então, eu quero que você pense o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você tem um voo marcado, né? Você vai viajar. E aí, você tá lá no aeroporto esperando o seu voo. E de repente, você descobre que esse voo vai atrasar 10 horas. Você vai ter que ficar lá no aeroporto 10 horas esperando o voo que vai atrasar. Boa noite, Aline. Boa noite, Everton. Boa noite, Sá. Então, assim, pessoal, imagine essa situação. Que você está no aeroporto, você vai pegar um voo e, de repente, em cima da hora, você descobre que o seu voo vai atrasar 10 horas. E você vai ter que ficar essas 10 horas no aeroporto esperando. O que que você faria nesse tempo? Nessas 10 horas? Porque quando você olha para 10 horas como um tempo, um período que você vai ter que esperar, 10 horas é muito tempo, né? Aline, antes de você entrar, eu estava pedindo para o pessoal fazer o exercício de reflexão sobre quais foram as atividades que vocês fizeram ao longo do dia, desde o momento que vocês acordaram até agora, que provavelmente já se passaram mais de 8 horas. E aí eu disse para o pessoal utilizar a mentalidade filosófica que a gente falou ontem e pensar por que vocês fizeram essa atividade. Por que vocês escolheram essa atividade que vocês fizeram hoje? E quais foram os resultados que essa atividade que vocês fizeram hoje trouxe para vocês? E aí depois a gente está fazendo um exercício aqui de imaginar uma situação de que você está no aeroporto esperando um avião. O Danilo estava no aeroporto esses dias. Boa noite, Danilo. Eu tô falando aqui pro pessoal fazer o exercício de se imaginar que eles vão pegar um voo no aeroporto, eles chegam no aeroporto e eles descobrem que o voo vai atrasar 10 horas. E aí a reflexão é o seguinte: o que você faria nessas 10 horas? Porque quando 10 horas é um período que você tem que esperar 10 horas, esse tempo tem um significado e ele vai demorar um certo tempo para passar diferente das 10 horas que você trabalha, né? Que você está ocupado com outra coisa. Enfim. O que você faria nessas 10 horas? Que resultados você produziria nessas 10 horas que você vai ter que ficar lá aguardando o voo? Então, partindo desse princípio de levar vocês a refletir, né? De levar vocês a refletir. O que vocês fizeram no dia de hoje? Como vocês utilizaram o seu tempo de hoje? Quais resultados vocês obtiveram? Eu te pergunto, como você organiza o seu dia? Como você escolhe o que você vai fazer no seu dia? Então, na primeira chave, eu disse para vocês que a gente precisa ter uma prioridade. E que a gente precisa organizar e executar conforme a prioridade que a gente escolheu. E como você organiza e executa, né?
Lembra que eu falei para vocês que o que cria o resultado de vocês são as escolhas e as ações das 24 horas que vocês têm no dia? Vocês lembram disso? Eu tô repetindo em quase todas as lives. E aí, como você escolhe as suas ações? E aí, o desafio não é gerenciar o tempo e nem as atividades. O desafio é gerenciar a nós mesmos. O desafio é você ter o controle sobre você. E aí, nessa questão de gerenciar a nós mesmos, cai naquela outra questão que eu trouxe para vocês numa outra live. Pessoal, se por um acaso a live estiver caindo, por gentileza me avise aqui, tá? Se tiver ruim, se tiver travando. Porque eu percebi em algumas gravações que tava travando, mas não, eu não percebi no momento que eu tava fazendo a gravação aqui, não. Enfim, vamos lá. O importante não é, você não, na verdade, o importante, o desafio não é gerenciar o tempo e nem as atividades, é gerenciar você mesmo. Então, nessa mentalidade de gerenciar você mesmo, você chegou até aqui, até a idade que você tem hoje, até o seu momento de vida hoje. Alguns com 20 e poucos, outros com 30 e poucos, outros com 40 e poucos. Mas você chegou nessa idade sem ter uma prioridade? Sem ser muito bom em alguma coisa? E por que você tem 30, 40 anos e você não é bom, muito bom, em nada? E eu também me fiz essa pergunta. E eu também me decepcionei quando eu me deparei com isso. Que eu já tinha trabalhado em vários lugares, eu já tinha feito várias coisas, mas eu não era boa em nada. Eu não era muito bem paga por nada que eu fazia. E isso é uma realidade dura de enxergar, né? Mas como eu falei para vocês, todas as realidades duras de enxergar que a gente tá vendo até aqui são libertadoras e vai nos levar a alcançar o sucesso. Então, você precisa se tornar muito bom em alguma coisa, em uma coisa só. E isso é muito importante, tem que ser uma coisa, você tem que ser muito bom, extremamente bom. Você tem que desenvolver certa atividade com um extremo nível de diferenciação. E para você conseguir fazer isso, você não leva mais do que 5 anos da sua vida. Mas a maioria de nós chega aos 35, chega aos 40, sem ser muito bom em alguma coisa. Sem ser muito bem pago por certa atividade que a gente desempenha. Então, o desafio não é gerenciar o tempo e nem as atividades. O desafio é gerenciar as prioridades e os resultados. Por isso que eu te levei a pensar no que você fez durante o seu dia hoje. Como você escolheu as suas atividades? E quais resultados você obteve com as atividades que você fez hoje? Com as escolhas que você fez hoje no seu dia? Nas mais de 8 horas que você teve hoje. Então, é o seguinte, gente. No nosso gerenciamento do dia, das 24 horas que nós temos,
Existem dois tipos de atividades que a gente tem. E elas são classificadas em urgentes e importantes. Então, existem as atividades urgentes que a gente faz e existem as atividades importantes. E aí, uma coisa que às vezes vai te chocar é o seguinte: aquilo que é urgente não é importante. E aquilo que é importante não é urgente. E eu vou explicar melhor isso. Então, eu gostaria o seguinte: se você tiver aí um rascunho, ou se você estiver trazendo o seu caderno aqui, a sua caneta, os dias que a gente já tá aqui, que eu disse para vocês, que eu recomendei que vocês trouxessem, que vocês fizessem isso. Essa atividade aqui é impossível você assimilar e você fazer se você não tiver um caderno e uma caneta. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai desenhar um quadro, tá? Eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês, mas imagine que essa metade de folha aqui, ó, seja um quadro. Eu vou só fazer uma borda aqui, só para ficar mais visual para vocês rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula mais prática, tá? Não é uma aula muito motivacional, não. E assim, né? A nossa mente, normalmente, gosta de aula motivacional, né? Aula que pega a nossa autoestima e coloca lá em cima, né? Aula que motiva, né? Mas a gente tem muitas coisas nessa nossa jornada do sucesso que é muito mais lógica do que motivacional. E eu já disse pra vocês, né, que eu sou suspeita quando o assunto é lógica, quando o assunto é exatas. Porque na minha cabeça, assim, gente, na maioria das vezes, eu só vejo número. Eu acho que até quando eu me apaixonei, assim, eu fico medindo, sabe? O nível da minha paixão. E esse nível, assim, também ajuda a determinar o que é prioridade pra mim e o que não é. E isso eu tô falando, assim, de paixão em relação a tudo, por exemplo, né? Hobby, igual, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por pedalar, né? Que eu amo pedalar. Mas racionalmente, eu abro mão de pedalar para fazer outras coisas que são mais importantes. Ó, você vai fazer um quadro e dentro do quadro você vai fazer um mais, assim, um sinal de mais bem grande, dividindo em 4 partes o espaço que você tem aí, ó. Você vai dividir o espaço em 4 partes, tá dando pra vocês verem? Tá, né? A luz aqui atrapalha um pouco, mas é um quadro dividido em 4 partes, tá? E aí é o seguinte, aqui nós temos... Lembra que o título da live hoje é os 4 quadrantes? Aqui agora eu vou passar para vocês os 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante é o Q1. Ó, coloca assim, Q1. O segundo quadrante, que é o da lateral, do lado direito, em cima, parte superior, é o Q2. Ó, precisa ser nessa ordem, tá? O Q2, ó, do lado do Q1, na frente do Q1. Embaixo do Q1 é o Q3. E na frente do Q3 é o Q4. Certo? Assim, desse jeito. Aí, é o seguinte, a gente vai dividir aquilo que é urgente
e não urgente, tá bom? Então, o quadrante 1 são as atividades urgentes. Você precisa fazer isso daí agora, junto comigo, escrever. Q1, urgente. O Q2 é não urgente. Você vai escrever aí, não urgente. Não urgente. O Q2. Assim, gente, ó. Tá dando pra pegar? Ou eu tô falando muito rápido? Dá um feedback aqui pra mim. Q1, Q2, Q3, Q4. Urgente e não urgente. E aí, importante, o Q1, aqui na coluna do Q1, é tudo que é importante. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Importante. Ó. Aqui, ó, na lateral tá escrito importante. E aqui embaixo é não importante. Já vou explicar, vocês vão entender. Ó, é simples de fazer. Vocês não sabem como isso daqui vai mudar a percepção de tempo de vocês. Ó. Ó, Q1, Q2. Tá? Então, aqui a gente tem a coluna do que é urgente e do que não é urgente. Então, o Q1 e o Q3 é tudo que é urgente. E o Q2 e o Q4 é tudo que não é urgente. E aqui é a mesma coisa. No Q1 e no Q2 é tudo que é importante. Agora na horizontal. E o Q3 e o Q4 é tudo que não é importante. Deu para pegar? E agora eu vou explicar para vocês o que é isso. É o seguinte, pessoal. Nós temos atividades que são urgentes e importantes, tá? Então, todas as atividades que tá no Q1, elas são urgentes e são importantes. Mas o que são atividades urgentes? Atividades urgentes é tudo aquilo que exige a nossa atenção imediata. O que é uma atividade urgente? Por exemplo, levar o filho na escola. Levar o filho na escola é uma atividade urgente. Você não pode deixar ela para outra hora, para o outro dia. O saldo da sua conta bancária. Vai cair uma conta lá, vai vencer uma conta. E você não tem saldo na conta bancária para essa conta que vai ser debitada lá. Isso é uma atividade urgente. Você precisa dar um jeito, fazer alguma coisa para salvar o saldo da sua conta bancária. Isso é uma atividade urgente, tá? Então, as atividades urgentes, elas se impõem sobre nós. As atividades urgentes, elas nos pressionam. A gente tem que fazer ela de qualquer maneira. São atividades que ninguém pode fazer por nós. Obrigada, Ju. São atividades que ninguém pode fazer por nós e que não pode deixar de ser feitas. Elas são urgentes. Elas são mais fáceis de fazer e, de certa forma, elas são mais divertidas. Por quê? Porque elas não exigem tanto da nossa mente, do nosso raciocínio, né? Porém, elas não são importantes, elas são urgentes, mas elas não são importantes. Você vai entender isso se você ainda não tiver entendido.
E o que são as atividades importantes? As atividades importantes são as atividades que estão relacionadas com as nossas prioridades, com a nossa prioridade, que eu falei da chave 1. As atividades importantes, elas têm a ver com os nossos resultados. E elas exigem muito mais de nós. Elas são muito mais difíceis. E isso, as atividades urgentes é o famoso apagar incêndios. Isso mesmo, Aline. Captou direitinho. Mas as atividades urgentes, pessoal, ninguém vai te cobrar elas. Diferente das atividades urgentes que se impõem sobre nós, as atividades importantes, a gente que tem que se impor sobre elas. Para a gente fazer atividades importantes, a gente precisa ter iniciativa. Mas a gente não vai depender da nossa vontade de fazer as atividades importantes. A gente tem que depender da nossa prioridade e do resultado que a gente quer. Então, você tem que se impor sobre as atividades importantes. E agora é o seguinte: para você realizar uma atividade importante, você precisa fazer um movimento de aprendizado. Por quê? As atividades importantes, você tem que estar sempre aprendendo. E o que é esse aprender? É sair da zona de conforto. Lembra de ontem que eu falei da zona de conforto? A zona de conforto é aquilo que você já sabe, é aquilo que você já conhece. A zona de conforto é o seu modo habitual de pensar. E para você fazer coisas que são importantes, para você ter coisas importantes para fazer, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, vamos lá. No quadrante 1, que é tudo que é urgente e importante, aqui você vai escrever assim, ó: levar o filho na escola, pagar as contas, levar a sua mãe no médico, fazer o almoço para as mulheres aí, né? O seu trabalho, né? Que você tem aí, às vezes, às vezes você tem que ter 2 trabalhos antes de você trabalhar naquilo que é a sua prioridade. Isso são as atividades urgentes e importantes, tá? Que não podem deixar de ser feitas, que consome muito a sua energia e consome muito o seu tempo, essas atividades aqui. No quadrante 2, é tudo que é importante, mas não é urgente. Então, aqui no quadrante 2, você vai escrever tudo que está ligado à sua prioridade e aos resultados que você quer alcançar. Então, se aqui no quadrante 2 você precisa, você ainda não sabe a sua prioridade, você tem que escrever aqui, ó: descobrir o meu talento. Pesquisar no que eu sou boa, no que eu tenho predisposição de aprender. O fato de você estar aqui comigo hoje nessa live, você está aqui, ó, no quadrante 2. Deu para entender até aqui? Então, você está fazendo aqui comigo uma atividade que não é urgente para você, mas que é importante. Por que é importante? Porque vai mudar completamente os seus resultados. Mas ninguém te cobra para você estar aqui, certo? Você teve a iniciativa de estar aqui. Você se impôs sobre você para você estar aqui. Você escolheu estar aqui, né? Não é igual você
Você não escolhe se você vai ou não levar o seu filho na escola. Você tem que levar e ponto final. Você não escolhe se você vai ou não pagar os seus boletos. Você tem que pagar e ponto final. Beleza. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas e o Q3 e o Q4? E é aí que muda o jogo. É aqui que muda o jogo. O Q3 são atividades que não são importantes e que são urgentes. E o que pode ser não importante e urgente, hein? Eu vou te falar. E você vai levar um choque aí agora. Segura aí na cadeira. Sabe o que não é importante e é urgente? Os grupos de WhatsApp que você participa. Da família, dos amigos, que você fica lá lendo todas as mensagens e respondendo. As conversas de pessoas que não são importantes, que não vai te trazer nenhum resultado no WhatsApp e que você fica lá, gastando a sua energia para responder. Sabe o que é mais? Os favores que você faz para os outros em busca de reconhecimento e validação para agradar as pessoas, porque você não sabe falar não. Por quê? Porque você precisa, né, ser uma pessoa boazinha. Você precisa ser bom. E você precisa desse reconhecimento dos outros. Sabe o que é urgente e não importante? O site de fofoca. Que você fica lá, querendo saber o que aconteceu com a vida do fulano, do Beltrano. O vídeo que você assiste no WhatsApp e você lê aquela matéria gigantesca do relacionamento do Thiago Nigro com a Mayra, sabe? Que não vai mudar nada na sua vida. Que não te interessa em coisa nenhuma. E você fica lá, 2 horas lendo. Vendo vídeo lá do Dia dos Namorados, lendo lá os comentários de quem fala coitada da ex-mulher dele, coitada do ex-namorado dela, e aí você até comenta, né? Defendendo um ou defendendo o outro, dando lá a sua opinião que ninguém pediu, e você fica lá, envolvido com esse negócio. Sabe o que é isso aqui? O quadrante 3, que não é importante, que é urgente? O Big Brother. Que você não perde um episódio do dia que começa até o dia que termina. Os vídeos do TikTok que você maratona. A série da Netflix que você vai uma atrás da outra. Interessante demais da conta. Não dá pra perder. Ai, gente, é engraçado, né? Porque assim, o dia que eu ouvi isso, eu falei, não. Não pode. E aqui é que tá a diferença das pessoas que têm sucesso e das que não têm. Lembra no Stories de hoje que eu falei pra vocês que eu ia contar pra vocês o que as pessoas que têm sucesso fazem de diferente das que não têm? Eu falei pra vocês que eu ia contar pra vocês o que o advogado que ganha 500 mil faz que o que ganha 2 mil. Qual que era a diferença do advogado que ganha 2 mil com o advogado que ganha 500 mil? A diferença tá justamente aqui. E sabe o que é o quadrante 4? O quadrante 4 é também
Só que o quadrante 4, ele é mais, ele ainda é um pouco pior, sabe por quê? Porque ele ainda consome mais ainda o seu tempo do que o quadrante 3. Porque ele não é urgente e ele não é importante. Mas ele tem uma particularidade, o quadrante 4. Sabe qual que é a particularidade do quadrante 4? É te distrair. É aquele momento que você foge daquilo que você não quer fazer e você busca uma distração. Então, toda vez que você está realizando uma atividade que exige a sua energia e você abre o celular e entra no Instagram e começa a rolar o feed, e aí vem aqueles vídeos motivacional e você gasta o seu tempo ali, você desvia a sua atenção e desvia a sua energia daquela atividade que era importante, mas não urgente, que você estava com a energia concentrada. Então, pessoal, as pessoas que têm sucesso, elas são extremamente focadas. Mas muito mesmo. E lembra que eu falei para vocês, na primeira chave, eu falei para vocês das prioridades e eu falei para vocês que a nossa prioridade está relacionada com onde a gente investe o nosso tempo, onde a gente investe o nosso capital, que é o nosso dinheiro, onde a gente investe a nossa energia e aonde a gente investe o nosso capital intelectual. E eu disse para vocês que durante o nosso dia, durante as 24 horas do dia que a gente tem, todos nós somos assim. A gente tem um período das 24 horas onde a nossa energia é maior, onde a gente tem mais disponibilidade, onde a nossa energia está mais concentrada. Isso é diferente de pessoa para pessoa, mas todos nós temos esse pico de energia. Algumas pessoas é na hora que acorda, outras é depois do café da manhã, outras é depois do almoço, outras é à noite. Vocês já ouviu falar? Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa diurna. Ela fala isso porque ela se percebe e ela entende que ela tem mais energia ou de manhã ou à noite. Vocês já viram aqueles memes de quando tem um cachorrinho, um gato, e aí tem aqueles memes que é um meme que você fica gastando lá no quadrante 3, que você fica lá, que aparece os memes assim, eu acordando e a pessoa do meu lado acordando. E aí aparece, uma acorda com a energia lá em cima e o outro demora o dia inteiro para acordar. Faz sentido para vocês? Então, a partir de hoje, você não pode mais passar nenhum dia da sua vida sem classificar as suas atividades dentro dos 4 quadrantes. E aí, tem mais uma novidade. As pessoas de sucesso não têm Q3 e nem Q4. Isso não existe na vida delas. As pessoas de sucesso só ficam no Q1 e no Q2. E muitas elimina a maior parte do Q1. E ela passa a maior parte do tempo no Q2, que são as atividades que não são urgentes, mas são importantes. E sabe o que é o Q2 dessas pessoas?
É o escritório da empresa delas. É aonde elas passam tempo definindo as estratégias, fazendo os planejamentos. É aonde elas investem a energia naquilo que traz resultado, na prioridade que elas têm. Para essas pessoas de sucesso, o que não traz resultado não interessa a elas. E aí, cai numa coisa que eu disse ontem. A diferença dessas pessoas é que elas são produtoras. Elas são criadoras. Elas não são consumidoras. Elas não consomem essas distrações. Elas não consomem. Elas produzem muito mais do que elas consomem. Elas só consomem aquilo que traz resultado. Porque elas precisam consumir alguma coisa, mas elas só consomem o que traz resultado. Elas não consomem nada que não gere resultado. Então, assim, ó, pelo menos para mim, eu acredito que também para vocês, a cada chave que passa, vai fazendo muito mais sentido e tudo é amarrado. Eu disse para vocês no início, e até quando eu comecei a divulgar essas lives, eu disse para vocês, boa noite, Ed. Eu disse para vocês que as chaves, que as aulas seriam sequenciais. E eu não sei se vocês estão conseguindo perceber essa sequência. Que uma chave é amarrada na outra. Que uma chave faz sentido com a outra. E que a partir do momento que você começa a colocar essa chave em prática, uma chave vai puxando a outra. Naturalmente, gente, acontece naturalmente. Se você está realmente focado, se você realmente quer ter sucesso, se você realmente quer ganhar mais dinheiro, se você realmente quer deixar de viver uma vida passiva, dispersa, e você quer viver uma vida que faça sentido, você quer fazer algo expressivo, você quer trazer uma contribuição maior para o mundo e primeiro para sua família, claro. Porque, gente, de verdade, a partir do momento que vocês colocar isso aqui em prática e isso aqui começar a dar fruto na vida de vocês, a primeira pessoa que vai se beneficiar dos frutos, primeiramente é você. E depois tem que ser a sua família. E os outros vêm depois disso. Mas além de você mudar completamente a sua vida, você vai mudar completamente a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Não tem como ser diferente. E olha para você ver como tudo faz sentido. Vocês lembram que na chave 2 que a gente falou de inverter a pirâmide de Maslow e começar pela autorrealização? Eu falei muito com vocês sobre medo. Eu falei muito com vocês que não existe segurança, que você passa a vida buscando segurança e que segurança não existe. Eu falei muito isso com vocês. E eu falei com vocês que você só consegue chegar, a maioria das pessoas só chega até o nível da necessidade social e muitas não passa nem da autoestima. Por quê? Porque você depende da validação de outras pessoas. Boa noite, Jester. Então, assim, e o quadrante 3, ele é isso, gente. O quadrante 3, que é o quadrante que mais te consome tempo, ele é... Sabe o que é o quadrante 3? Eu vou te falar, você não vai esquecer nunca mais.
O quadrante 3 é onde você fica procurando agradar os outros. E sabe o que você faz? Você começa a carregar o macaquinho dos outros. Para que essas pessoas fiquem te bajulando. E você vai pondo o macaquinho dos outros no seu ombro. Para que depois você escute assim, nossa, o fulano é muito bom. Ele fez isso para mim, ele me ajudou nisso, ele fez isso. Enquanto você mesmo não está se ajudando em nada. Você não tem uma prioridade, o dia passa e você não deu o resultado. E o quadrante 4 é as distrações do seu dia a dia. Então, assim, ó, uma coisa que vocês não podem esquecer é que existe 2 tipos de atividades: as urgentes e as importantes. O que é urgente não é importante. E o que é importante não é urgente. As urgentes se impõem sobre você. Você não pode deixar de fazer. Que é levar seu filho na escola, que é pagar seus boletos. E as importantes são as que não, são as que você tem que se impor sobre elas, que ninguém vai te cobrar. Que as importantes são as que estão ligadas à sua prioridade e aos seus resultados, e elas dependem 100% da sua iniciativa, do seu movimento. Certo? Então, assim, ó, por que a gestão de tempo não funciona? Por que a gente ouve muita gente, muito guru por aí, vendendo curso de como acabar com a procrastinação? Tem uns que vendem até agenda, gente. Por que a agenda nunca funcionou? Vocês usam agenda? Tem alguém aqui que usa agenda e que funciona? Você utiliza todas as horas lá das linhas da agenda? Não funciona. Isso não funciona. Porque você não faz gestão do tempo. Você tem que fazer gestão de você. Gestão das suas prioridades. Daquilo que é importante para você e daquilo que não é. Às vezes, você entra num relacionamento e, gente, casamento, relacionamento, trabalho, tudo isso são coisas que exigem do nosso tempo. Ninguém na face da Terra tem um relacionamento que não exija tempo. E às vezes você tá num relacionamento que não tem nada a ver com o que você quer para sua vida. Não tem nada a ver com a sua prioridade, não faz sentido com os seus objetivos, com o seu sonho. E você tá lá perdendo tempo com isso. Por quê? Porque você não quer ficar sozinho. Porque você não consegue ficar sozinho. Porque você precisa ter alguém para te segurar, para te dar amor, para te dar carinho. Às vezes para te salvar de você mesmo, do seu tédio, da sua vida sem graça, chata. Às vezes parece ignorância minha, né? Às vezes eu pareço ser arrogante, eu sei. Mas não é arrogância.
é algo assim que pelo menos para mim pode ser que para você não faça sentido hoje. Mas se você começar a colocar em prática tudo que eu te passei aqui, você vai sentir o resultado. E eu falei para vocês que não existe nada que motiva mais do que o progresso. E quando os resultados começam a aparecer, você fica doida e você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Porque assim, tempo, energia, dinheiro e raciocínio lógico é investimento. E todo investimento tem que ter retorno. Então, assim, quando você para pensar, por exemplo, relacionamento, você tá investindo tempo. Quando não muito, né? Tem que investir dinheiro também. E tem gente que tá no relacionamento que, tipo assim, ó, a pessoa só investe. Ela não recebe nada de volta. E eu não tô dizendo pra vocês que tudo que vocês têm que fazer, vocês têm que receber de volta. Não é isso que eu tô querendo dizer. Até porque a abundância não tem a ver com isso. A gente dá sem esperar nada em troca. Eu tô falando quando está relacionado à sua vida. Quando diz respeito à sua vida. Porque é o seguinte, você tem que cuidar da sua vida. Você tem que parar de ficar cuidando da vida dos outros e cuidar da sua. Porque se você não cuidar da sua vida, os outros não vai cuidar, porque eles cuidam, mas só da boca pra fora, né? Só da língua, só falando mal. Mas ninguém paga suas contas. Ninguém vai lá te oferecer um emprego a hora que você tá desempregado e fala assim, ó, deixa eu te falar, vem aqui. Bater lá na sua porta e falar assim, ó, eu sei que você é muito bom em fazer isso aqui e aí eu vim aqui te dar um emprego porque eu sei que você tá precisando. Já aconteceu isso? Com algum de vocês? Não, né? Você que não sai, não levanta cedo e não vai procurar o seu rumo não pra você ver. Então é o seguinte, gerencie as suas prioridades. Não é gerenciamento de tempo, é gerenciamento de prioridade. É gerenciamento de resultado. O que te traz resultado, você prioriza. E o que não traz resultado, você elimina. O que são as coisas urgentes? As que não pode ficar sem fazer. Tá bom, Carlos. Boa noite, tudo bem? Acorda às 5, treina e toma banho gelado às 6? É, gente, mas só o banho gelado não vai mudar muita coisa não, tá? Quem tá acompanhando as lives aqui sabe que eu não tô falando aqui o mais do mesmo, tá? Que vocês estão acostumados a ouvir aí na internet. Eu não tô falando pra você, eu não falei em nenhum momento, nessas 7 noites que eu estou aqui com vocês, eu não falei em nenhum momento que o que cria o seu resultado é o seu ambiente. Eu falei alguma vez isso aqui? Quem tá aqui, quem tá me acompanhando sabe que eu não falei, porque eu não acredito nisso. Eu falo que o que cria o seu resultado, quem cria a sua realidade é você. E eu falei pra você
para vocês que o que cria o resultado são as escolhas e as ações que você faz nas 24 horas do dia que você tem. Aí você fala assim pra mim, banho gelado, tá bom. Então raciocina. Como que um banho gelado pode contribuir para o seu resultado? Se você está gastando muita energia para preparar seu psicológico para tomar um banho gelado, esquece. Concentra essa energia em coisas que vai te trazer resultado. O que são as coisas importantes? Tudo que está ligado com a sua prioridade. Tudo que vai fazer você ficar muito bom naquilo que você escolheu. Tudo que vai trazer resultado, tudo que vai contribuir para o seu resultado. E lembra que eu falei para vocês, resultado é aquilo que você quer. Resultado não é a prioridade. Resultado é a prioridade. Resultado não é a ação. Certo? Ai. Se a sua prioridade... A gente tá falando aqui, Carlos, que... A gente tá falando aqui de prioridades e resultado. A gente tá falando aqui como ter sucesso e como ganhar mais dinheiro. Como ter dinheiro e como ter sucesso. Se a sua prioridade é definir o corpo, a gente não tá falando disso aqui. Se a sua prioridade é ter um shape, é ter um corpo sarado, é ter um... Beleza, se o banho gelado vai te dar mais energia e vai contribuir para o seu resultado, ótimo, toma o banho gelado. Se não, não perca tempo com isso. Se o que você quer é ter sucesso na vida e ganhar mais dinheiro. É o que eu falei pra vocês, gente, na chave 1. Lembra que eu falei pra vocês? Cada um tem a sua prioridade. Cada um... O objetivo dessas lives, pessoal, o objetivo dessa série de lives é ter sucesso, ganhar mais dinheiro e crescer profissionalmente, crescer na vida profissional. Esse é o objetivo dessa live, dessa série de lives. Se a sua prioridade é conquistar uma pessoa e ter um relacionamento, se a sua prioridade é casar, você quer casar, você tá no lugar errado. Eu não vou ensinar isso aqui. Sim, Carlos, eu concordo, eu já falei isso aqui. Mas a questão é a seguinte, quanto tempo você gasta definindo o seu corpo e quanto tempo você gasta aumentando o seu poder pessoal? E aí você tem que assistir as outras lives para você entender o que eu tô dizendo aqui. Eu já falei de poder pessoal aqui, né, pessoal? Vocês sabem o que significa. Enfim, a gente não vai argumentar isso aqui agora, tá bom? A gente tá falando aqui de 4 quadrantes. A gente tá falando dos 4 quadrantes e do tempo, tá bom? Então, eu disse para vocês que não existe gestão de tempo, existe gestão de prioridade. Vamos lá, pessoal, já bateu 1 hora e eu vou trazer aqui os pontos a memorizar. E essa live vai ficar gravada até amanhã às 14 horas. Se você quiser assistir de novo,
E se você tiver alguma dúvida relacionada aos 4 quadrantes, que bom, Carlos. Você tá amando a live. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, eu me coloco à disposição, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. A gente pode fazer isso através da publicação da chave específica que você tem dúvida lá no feed do Insta ou no meu direct para quem não quiser se expor, tá bom? De forma alguma. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. E o que eu não souber responder, com certeza eu vou procurar saber e te trazer a resposta depois, tá bom? Quanto a isso, eu estou totalmente comprometida com vocês, tá bom, gente? Eu tô aqui para isso. Vamos lá, os pontos a memorizar. Boa noite, Nelsinho. Ponto 1. As coisas urgentes são aquelas que se impõem contra nós. Não tem meio termo, você não passa para ninguém, é você que tem que fazer e elas não esperam. Levar seus filhos na escola, pagar os seus boletos, ter o seu trabalho que você tenha, às vezes, eventualmente antes de você focar 100% na sua prioridade, que é o que a gente está estudando aqui. Isso são coisas urgentes, né? E que se impõem contra você, que você tem que fazer, não tem outro jeito. Ponto 2. As questões importantes. Não estudo startup, Carlos. Ponto 2. As questões importantes que não são urgentes, elas requerem a nossa iniciativa. Nós precisamos agir sobre elas. E muitas vezes, para a gente realizar uma atividade que não é importante, aliás, uma atividade que não é urgente, mas que é importante, muitas vezes você precisa se apegar na sua mentalidade de cenário, que é o que a gente falou ontem. A mentalidade de cenário é quando você visualiza o resultado que você quer. Mas só que isso não justifica você viver no futuro, viu, gente? Lembre sempre disso que eu falo em todas as lives e vou falar mais uma vez nessa daqui. Esteja sempre presente, 100% presente. Concentre a sua energia na sua ação presente que você está fazendo naquele momento. E você sempre lembre que tudo que você faz é no agora. Ah, uma coisa interessante que eu lembrei aqui para falar para vocês, que eu ainda não disse, e que anota isso. Muitas vezes eu tô aqui na live com vocês e acho que vocês já perceberam, né? Sempre cai uma chave. Sempre. Às vezes eu tô falando alguma coisa e cai uma chave e eu passo essa chave para vocês. Eu sempre falo assim, ó, anota essa chave aí. Então, tô falando agora, anota essa chave aí. E é um dos recados que fica aqui no meu mural, que eu mostrei para vocês ontem, o meu mural aqui. Presta bem atenção nessa chave. A frase é o seguinte: a ação é o fim em si. E a qualidade da ação tem que vir da essência. Isso é um pouco complexo, mas é uma chave, tá? Porque é o seguinte: a ação é o fazer.
A ação não é o ser. A sua essência é aquilo que você é. Pessoal, vocês já querem descansar, né? Então eu vou finalizar aqui bem rápido, tá? Só presta muita atenção nessa chave. O ser é a sua essência, é aquilo que você é. E o fazer é a ação. Mas o fazer tem que vir do ser. Porque você só consegue produzir resultados extraordinários se o fazer, que é a ação, vir do ser, que é a essência. Então, beleza, anota essa chave aí. Depois a gente fala melhor sobre isso. A gente aprofunda mais nesse assunto, tá? Ponto 4. Aliás, ponto 3. Se você não tem clareza, você não tem controle sobre o que acontece. Mais uma vez aqui, a falta de prioridade te dispersa e dissemina a sua energia. Então, quando você não tem clareza, quando você não sabe o que você quer, você não tem controle sobre o que acontece e sobre o que você faz. Ponto 4. Se você não tiver condições de sair do quadrante 1, as coisas ficarão cada vez mais sérias. A pressão vai aumentar cada vez mais. Então é o seguinte, pessoal, quando você não tem quadrante 2 na sua vida, quando você não tem prioridade e não tem resultado, você vai gerando coisas urgentes para fazer. Então, pensa comigo, quando você se endivida, você gera coisas urgentes. Por quê? Cada vez mais, você tem que trabalhar mais urgentemente para pagar aquela dívida que você fez. Então, é lógico, mais uma vez eu digo que é lógico, porque quanto mais tempo você passa no quadrante 2, que é a sua prioridade e o seu resultado, que é aquilo que é importante, mas não é urgente, menos atividades você vai ter no quadrante 1. Por isso que eu disse para vocês que as pessoas que têm sucesso, não existe Q3 e Q4 na vida delas. As pessoas que têm sucesso passam a maior parte do tempo no Q2. E elas têm algumas atividades no Q1. Isso daqui é um ponto de análise muito forte que você tem para identificar aonde você está hoje. Se você tem muitas atividades no Q1, e se você passa muito tempo no Q3 e no Q4, é um sinal de que você não tem um Q2. Se você passa muito tempo no Q2, é um sinal de que você não tem Q3 e Q4 e logo logo o seu Q1 vai diminuir drasticamente. E isso, gente, ó, eu vou falar para vocês. É libertador. Vocês não fazem ideia de como isso daqui faz você evoluir. Vocês não fazem ideia de como isso daqui tem o poder de te tirar de uma situação e te colocar em outra completamente diferente. De como isso aqui tem o poder de fazer você evoluir. De como isso aqui tem o poder de aumentar exponencialmente o seu poder pessoal. Vocês não têm noção de como isso aqui tem poder para criar a realidade que você deseja. Vocês não têm noção, é a última vez que eu vou falar, como isso aqui tem o poder de mudar drasticamente a sua condição de vida.
Existe a vida e existe a condição de vida. A vida, a sua vida, não tem a ver, não tem nada a ver com a sua condição de vida. A sua vida é quem você é. A sua vida é a sua alma, o seu espírito, é o ar que você respira. A sua vida é um presente que Deus te deu. E a sua condição de vida é fruto das suas escolhas e das suas ações. Por isso que eu falo que é você que cria a sua realidade. E se você disser para mim que você tá na condição de vida que você tá hoje por causa de fulano e de ciclano, você vai ter que aceitar eu discordar de você. Eu vou discordar completamente de você. E eu tenho argumentos lógicos para discordar de você. Mas não é assunto para hoje. Os dois últimos pontos a memorizar, ponto 4 e ponto 5. Ponto 4, se você não tiver... gente, já falei o ponto 4. Se você não tiver condições de sair do quadrante 1, as coisas ficarão cada vez mais sérias e a pressão vai aumentar cada vez mais. Então, se você não passa tempo no quadrante 2, você vai ter que passar mais tempo no quadrante 1. E o ponto 5, que é o último. Para criar a sua realidade, para criar a realidade que você deseja, você precisa dizer não para todas as coisas que tiram o seu foco. E dizer sim para as atividades que realmente vão produzir algum resultado efetivo na sua vida. Então, se você não sabe dizer não, já é mais uma atividade que você vai ter que treinar. Se você é uma pessoa que não sabe dizer não, é porque você não tem prioridades. E uma pessoa que não tem prioridades, ela não tem resultados extraordinários. É isso aí, Carlos. Nós somos completamente responsáveis. Todas as suas escolhas que você fez na sua vida até hoje te trouxe até aqui onde você tá. Beleza, gente? Bora! Segundou, porque amanhã terçou. E amanhã é branco na folhinha. Dia de serviço. Mas, eu posso só te dar um conselho, assim, para que o seu resultado seja bom. Não comece seu dia amanhã sem classificar os quadrantes da sua vida. Classifique as suas atividades dentro dos 4 quadrantes que eu passei hoje para vocês. E é o seguinte, quem tiver dúvida, eu vou passar a atividade no grupo do WhatsApp assim que eu encerrar a live. E essa atividade aqui, gente, é muito importante. E ela traz, inclusive, o desenho dos 4 quadrantes e reforça para você como classificar os quadrantes. Se você não fez nenhuma atividade ainda, até hoje, das que eu passei lá no grupo do WhatsApp, faça essa. Pelo menos essa, hoje. E começa o seu dia amanhã em cima dessa atividade de hoje. Faça assim, nem que você tenha que colocar assim, levar meu filho na escola, fazer comida, sei lá, pagar conta. Faça só essa, sabe? E durante o seu dia, mentaliza esse quadro dos 4 quadrantes. E a hora que você pegar o celular para passar o feed do Instagram, a hora que você pegar o celular na mão
você começar a passar o feed, você lembra assim, ó, nesse momento eu estou no quadrante 4. Isso aí não tem erro. Se você fizer isso, eu te garanto que você não vai perder mais tempo na sua vida. A hora que você estiver vendo um vídeo no TikTok, você lembra assim, ó, agora neste momento eu estou no quadrante 3. Começa a fazer esse exercício e depois vocês me contam, tá? Eu vou querer saber. Quem não tá no grupo do WhatsApp e quer receber o exercício, o link tá na minha bio no Instagram. Clica lá, cai pra dentro, daqui a pouquinho eu tô enviando a atividade. Beleza? Fica com Deus. Boa segunda pra vocês, bom descanso. E até amanhã, que amanhã é terça, mas também é dia, e eu vou soltar o tema de amanhã nos stories, tá bom? Amanhã. Beijão, gente. Obrigado por vocês ficarem aqui comigo. Como eu sempre digo, é uma honra. E já disse para vocês que se vocês colocar em prática tudo que eu tô passando aqui, é impossível não alcançar o sucesso. E essa é a forma que eu tenho de honrar vocês com o tempo que vocês estão confiando a mim aqui. Beleza? Fechou, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigada, Ed. Bom descanso para você também. Obrigada, Carlos. Tchau, pessoal. Beijo.